A lição de hoje está falando sobre a pergunta de Isaac. Naquele momento, quando Abraão e Isaac foram para o monte, seguindo as orientações de Deus, para aquele sacrifício, em algum momento Isaac fala para o pai o seguinte: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, o instrumento, a arma, mas e o cordeiro? Onde é que está? Esta é a primeira vez que aparece na Bíblia a expressão cordeiro de forma explícita. No início da Bíblia, nos primeiros capítulos, aparece essa ideia de forma implícita, não está tão clara, entendeu? Por exemplo, quando Deus fez a vestimenta para o casal, Adão e Eva, após eles pecarem. O texto sugere peles de cordeiro, ou de carneiro, cordeiro. Depois, na história de Caim e Abel, lembra? Caim e Abel e as suas ofertas. É possível que Abel tenha oferecido um cordeiro, mas o texto não está explícito. Agora, aqui em Gênesis, no capítulo 22, o cordeiro aparece de maneira explícita. E é interessante que está no contexto do sacrifício de Isaac. Isaac é um tipo de Cristo. Há um paralelo muito interessante entre essa história de Isaac e a história de Jesus Cristo. O pai, aqui representado por Abraão, o filho representado por Isaac, e o sacrifício lá no alto do monte e o sacrifício na cruz do Calvário. Então, esse paralelismo. Agora, além de ser a primeira vez que aparece a palavra cordeiro, esta é também a primeira vez que cordeiro aparece de uma forma definida. Na construção da palavra em hebraico, tem um o, assim como no português, o cordeiro. Onde está o cordeiro? Então, este o cordeiro não é qualquer cordeiro, é o cordeiro. Interessante que lá no livro de João, quando João Batista estava pregando e batizando ali no Rio Jordão, ele vê Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Isso aqui nos remete, logicamente, para a resposta de Isaac. Pai, onde está o Cordeiro? João vê em Jesus a resposta da pergunta de Isaac. E esse termo cordeiro, ele está muito presente na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, né? Porque ali Jesus, ele é retratado como cordeiro. E tem até uma parte ali em Apocalipse 5, que fala que é um cordeiro como se estivesse sido morto, mas que reviveu. Então Jesus Cristo é esse cordeiro que Isaac pergunta: cadê o cordeiro para o sacrifício? Só que é o seguinte, Isaac subiu o monte, estava tudo preparado para a sua morte, para o seu sacrifício. Só que, na hora que Abraão ergue o cutelo, a arma para poder sacrificar o filho, uma voz é ouvida, logicamente uma voz de Deus, e Deus diz o quê? Não faça isso, porque agora eu sei que você me obedece, eu sei que você me ama. Mas no caso de Jesus, Jesus subiu o monte do Calvário e nenhum substituto foi apresentado. Jesus teve que enfrentar a morte. Jesus foi, entre aspas, sacrificado. A diferença entre Jesus e Isaac é essa. Isaac teve uma escapatória. Jesus não. Jesus deu a sua vida, teve que dar a sua vida para poder garantir a nossa salvação. Então nós estamos falando aqui de alguém que conhecia o significado dessa primeira menção de cordeiro. João escreveu o Evangelho, apontou para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João escreveu o Apocalipse, e quando ele tem a visão de Jesus, ele logo identifica: esse é o Cordeiro, ele é o Cordeiro. E por 20 vezes, João usa essa expressão, o Cordeiro, em referência a Jesus Cristo.
E qual foi a resposta de Abraão? Abraão diz assim: o Senhor, Deus proverá. A ideia da resposta de Abraão, quando ele diz assim, o Senhor proverá, o Senhor proverá para si. Abraão estava crendo, estava ciente de que o cordeiro seria uma provisão de Deus para si mesmo. Então não poderia ser uma outra pessoa, um animal, mas o próprio Deus ia prover para si mesmo o cordeiro. Dá para entender? A ideia é a seguinte: Deus proverá a si mesmo como cordeiro. Então, que Deus abençoe você, um forte abraço e até o próximo encontro.